Recentemente passamos por datas comemorativas como Dia de Tiradentes, Descobrimento do Brasil, mas essas datas, por exemplo, parece que estão no esquecimento de algumas pessoas, da população. Para falar sobre a valorização da história do Brasil, eu converso agora com o professor e historiador Marcos Vinícius Oliveira, que está aqui com a gente no estúdio. Obrigado pela participação, Marcos. Obrigado, boa noite. Boa noite para você. Bom, eu já começo te perguntando, né? Qual que é a importância de valorizar essas datas comemorativas que representam tanto o nosso país? Perfeito. As datas comemorativas, na verdade, pensando não só elas, mas o calendário de maneira geral, tem sempre espaços de memória. O que isso significa? Nos nossos calendários, nós sempre marcamos algumas datas para que nós nos recordemos de alguma coisa. Então, mesmo a nível pessoal, nós fazemos isso. Nós marcamos os nossos aniversários, datas comemorativas dos nossos familiares, etc. E a sociedade também o faz. Ela também marca as suas datas comemorativas. Então, esses feriados, essas datas, elas servem exatamente para momentos de recordação. Momentos onde nós vamos parar, principalmente durante os feriados, não é? Momentos onde nós vamos parar para refletir sobre alguma coisa. E essa reflexão sobre o passado, ela é muito importante para a sociedade como um todo, não só da história do Brasil, mas da história de maneira geral, porque o presente, ele é fruto do passado. Então não há como um ser humano agir no presente sem ele compreender o seu próprio passado. E também não há como os seres humanos, a sociedade de maneira geral, pensar o futuro sem entender as suas experiências. Então refletir sobre o passado não é, na verdade, refletir só sobre o passado. Nós estamos refletindo sobre o tempo de maneira geral. Então, refletindo sobre o passado, sobre essas datas, etc., nós estamos pensando quem nós somos e também pensando quem nós queremos ser a partir de então. Então, são momentos muito importantes na história do Brasil, onde a sociedade inteira deve parar para refletir sobre o que foi a história do Brasil até agora, quais os problemas que essa história nos trouxe até agora e quais as soluções que nós podemos traçar para resolver esses problemas da nossa história. Certo. Na introdução que a gente fez aqui agora no jornal, eu citei a questão do esquecimento. Está existindo um esquecimento entre as pessoas? Essas datas estão passando batidas mesmo? E por que esse esquecimento? Eu acho que nós temos duas questões. A primeira é que, de fato, a relação dos brasileiros com a sua história e com o seu passado, ela é bastante complicada. Principalmente quando nós vamos tocar em temas sensíveis, em momentos de muita violência e sofrimento da história do Brasil. Cito aí dois exemplos muito clássicos em relação a isso, que é a própria ditadura civil-militar, que completou 60 anos agora do golpe de 1964, que há um esquecimento geral da sociedade de que foi um golpe, de que foi uma ditadura militar, e também temas mais antigos um pouco, mas que também tem uma ressonância muito grande na sociedade, que é a própria escravidão. Nós temos, claro, há resistências em relação a essa memória, grupos que afirmam a memória da escravidão, afirmam a existência dessa violência, de todos esses traumas que perduram no tempo presente, mas de maneira geral há um esquecimento em relação a temas sensíveis como estes. Então, acho que esse é um primeiro ponto, como os brasileiros lidam, de modo geral, com o seu passado, ou talvez até não lidam, né? Não lidem com esse passado. E em relação a essas datas comemorativas, como essas que nós vivemos agora há pouco, Descobrimento do Brasil e Tiradentes, eu acredito que não se trate de um esquecimento, mas se trate de um movimento de reconfiguração dessas próprias memórias. Por quê? É muito importante que nós entendamos que esses dois eventos que nós vivenciamos agora, o Dia de Tiradentes e o Descobrimento do Brasil, foram eventos construídos, foram memórias construídas. E essas construções, elas têm intenções políticas muito claras. Então, por exemplo, o Tiradentes, ele foi recuperado, essa memória do Tiradentes foi recuperada no final do século XIX com uma intenção muito clara de grupos que eram favoráveis ao movimento republicano brasileiro, que queriam transformar essa figura, esse líder Tiradentes da Inconfidência Mineira, em um mártir republicano. Então há uma construção em relação a isso. E o movimento que nós fazemos enquanto historiadores é um movimento de desconstrução, mas não desconstrução no sentido de vamos destruir mitos, vamos destruir a história, vamos destruir o passado. Né? Não se trata disso. Desconstruir significa exatamente mostrar como aquilo é construído. Então hoje nós temos uma perspectiva muito mais crítica em relação a essas datas. Então não se trata de esquecimento, mas se trata de uma abordagem mais crítica. No caso do Descobrimento do Brasil, isso é mais forte ainda, porque não se fala mais em Descobrimento do Brasil, não faz mais sentido falar em Descobrimento do Brasil. Estava falando isso hoje, inclusive, com meus alunos do 7º ano, lá da ESEBA, Escola de Educação Básica da UFO. Que não faz sentido quando um europeu chega até a América ou chega até o Brasil e diz que descobriu alguma coisa. Como é que você pode descobrir algo onde já havia milhões de pessoas vivendo nesse local? Então há uma violência em falar descobrimento do Brasil. O próprio nome Brasil já é uma violência, porque os povos originários davam nomes para esse local.
Os povos originários davam nomes, não só para o Brasil, mas para a América como um todo. Então esses conquistadores chegam a esses locais e dizem, olha, agora isso aqui não chama mais isso. Eu estou dando um novo nome para essa coisa. E quando você dá um novo nome para algo, é algo que você está violentando aquele espaço, né? Você está tirando um nome que foi dado por quem já estava ali e impondo um novo nome, não é? Então esse nome Descobrimento do Brasil ele é muito violento por conta disso. Então não faz mais sentido nós, enquanto sociedade brasileira, comemorarmos. Colocarmos como heróis os portugueses que chegaram até aqui, colocar Pedro Álvares Cabral como uma figura lendária, como uma figura heróica que nos descobriu. Não é? Porque nós não fomos descobertos. Há uma invasão, há um processo de conquista. Então percebe que não faz mais sentido comemorar essas datas daquela maneira? Mas isso não significa que nós devamos esquecê-las também. A grande questão é como nós vamos nos portar hoje diante dessas datas. Então o presente, nós hoje no presente, vamos dizer como que nós queremos nos lembrar desses eventos. Porque também não se trata de, não, vamos jogar fora todo esse passado e recomeçar do zero. Né? Nós precisamos, aconteceu, não tem como nós mudarmos isso. Mas o que muda é a nossa postura diante disso. Então não é uma questão de comemorar mais o descobrimento do Brasil, mas é de pensar esse dia também como um dia de violência. Como um dia no qual, sim, o Brasil começa a se originar a partir daí? Sim. Mas e as outras pessoas que estavam aqui? Quais foram os impactos dessa chegada, dessa invasão dos portugueses aqui no Brasil? Então, nós pensamos mais essas datas comemorativas nessa perspectiva crítica, inclusive nas escolas. Então, o trabalho que nós fazemos nas escolas, com professores do ensino básico, principalmente, é muito esse. Não de destruir o passado, mas de oferecer para o nosso estudante uma perspectiva crítica. E você percebe que o estudante está mais crítico? Bastante, bastante. Hoje, falar em descobrimento do Brasil para um estudante do ensino básico, ele já te corrige. Então isso é muito interessante. Ele já tem essa perspectiva de que não foi uma descoberta, de que houve uma invasão, de que houve uma violência em relação aos povos originários. A própria comemoração do que se chamava Dia do Índio, o 19 de abril, também mudou bastante. Na minha época povos de escola... indígenas agora, né? Exatamente. Antes falava índios, se tinha uma representação muito infantilizada dos indígenas. Então, na nossa época de escola, por exemplo, dia 19 de abril, nós íamos nos fantasiar de índios. Tinha toda a caracterização, passar tinta na cara e ia tocar aquela música Vamos Brincar de Índio. Sim. Que é uma infantilização desse indígena. Então, nós também estamos tentando superar esses movimentos dentro da história do Brasil, e a escola é um lugar fundamental para que isso aconteça. E essa juventude de hoje, não só de hoje, mas dos últimos anos, já vem com uma consciência crítica bem interessante em relação a isso. Marcos, antes da gente terminar o nosso bate-papo, já está chegando ao fim, o que você aconselha para as pessoas saberem mais, entenderem mais a história do nosso país? Principalmente procurar informações em fontes qualificadas, procurar trabalhos de historiadores, procurar ler livros de historiadores. Não estou dizendo que outros profissionais não sirvam, claro, jornalistas também são muito importantes, mas entender a qualificação desses profissionais. Porque em tempos como os nossos, de muitos negacionismos, fake news, notícias falsas, é muito importante que a população se atente para isso e consuma essas informações. E essas informações hoje elas estão em vários lugares, é possível aprender história em qualquer lugar. Então, a televisão, né? Já estamos aqui no programa de TV, a internet, livros, filmes, jogos. Eu digo assim, a história hoje ela sempre esteve, mas hoje com mais evidência em todos os lugares. Então, só atenção àquilo que se consome. Com certeza. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o Marcos Vinícius Furtado, que é historiador e também educador. Muito obrigado pelas informações e também pela participação aqui no Informativo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite para você.